Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 12 da classe pré-adolescentes. O título é A Missão da Igreja. O texto principal está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Vamos conferir aqui a palavra de Deus, o que diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, nós falaremos justamente sobre uma igreja edificada, trazendo frutos. Uma igreja edificada, ela dá frutos, crescimento espiritual, mas também crescimento em almas, em quantidade e também em qualidade, que é o mais importante, que essas pessoas que cheguem na igreja cresçam no Evangelho e assim também se tornem multiplicadores, porque essa é a missão que Jesus nos encarregou. Antes de ir, ele falou para que nós pregássemos a palavra em todo lugar. Falou para os discípulos e os discípulos fizeram assim, e graças a eles, os nossos pré-adolescentes hoje estão ouvindo esta palavra maravilhosa. E uma coisa que nós devemos nos atentar, esta é a nossa missão, e Satanás tem a missão dele, e ele cumpre dia após dia enganando as pessoas. Então a igreja precisa urgentemente, inclusive precisamos da força dos nossos pré-adolescentes, da disposição, da saúde que eles têm para fazer esta obra maravilhosa. Por isso que é importantíssimo que os professores coloquem isso na mente de nossos alunos. Eles sim são ferramentas nas mãos do Senhor. E como sempre digo, eles não são apenas o futuro da igreja, eles são a realidade. Hoje eles vivem este evangelho maravilhoso através da pregação da palavra de Deus. Então é do testemunho deles, das atitudes de cada adolescente onde eles passarem. Isto é maravilhoso, o Evangelho tem esse poder. Então, temos objetivos: apresentar os conceitos de discipulado, evangelismo e missão. Demonstrar de quais formas podemos fazer missão. Compreender o ID de Cristo, a realidade da igreja de hoje. Então, entraremos aqui no tópico de número 1, a igreja discipuladora. Uma de nossas principais finalidades na igreja é discipular. Então, uma das tarefas principais do cristão é discipular, ou seja, ensinar, fazer com que as pessoas caminhem na presença de Deus, fazer com que eles não se desviem, discipulando, ensinando, primeiramente trazendo eles aos pés do Senhor, para que eles se convertam dos seus maus caminhos e assim ande no caminho que é Jesus. Então, esta responsabilidade, ela não é só do professor da escola bíblica, ela não é somente do pastor, não é somente dos obreiros, das irmãs, dos irmãos, não. Ela é uma responsabilidade de todos, inclusive os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, as nossas crianças, todos têm a responsabilidade de falar do amor de Deus. Mesmo assim, alguns com as suas dificuldades, ou às vezes com vergonha, timidez, mas o Senhor tira tudo isso, Ele muda essa situação e assim os nossos jovens, nossos pré-adolescentes poderão falar do amor de Deus, nem que seja aquela frase tão conhecida e tão maravilhosa e verdadeira: Jesus te ama. Nem que seja assim, nem que seja com essas palavras, porque o poder da palavra do Senhor, ela é muito forte em nosso ser, capaz de transformar a vida do pecador. O que é discipular? Discipular significa ensinar, acompanhar, formar alguém que iniciou na fé como discípulo de Cristo. Quando alguém chega na casa do Senhor, aceita Jesus e então estabelece um compromisso com o Papai do Céu para que possa assim ter a sua vida melhorada, transformada. Essa pessoa precisa de ajuda, ela precisará de ajuda para continuar no caminho. Porque todas as vezes que essa pessoa toma a decisão de servir ao Senhor, o inimigo das nossas almas, ele fica furioso. Ele quer fazer de tudo para tirar essa pessoa do foco, que é Jesus. Sabendo que ela estando em Jesus,
ela não estará fazendo mais a vontade do inimigo. Então o inimigo fica furioso porque ele não quer perder esta alma. Ele quer esta alma justamente para oprimir, para levar à perdição. Só que Jesus, ele tem o poder de resgatar, de transformar esta pessoa. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar com as suas ciladas, trazendo todo tipo de cilada, todo tipo de dificuldade para impedir. Por isso que é importante o discipulado. O discipulado é nada mais que o treinamento, que é o fortalecimento, é o ensinamento necessário para que essa pessoa continue. E muitas das vezes não é só a teoria, não é só aquilo que está na Bíblia, é verdadeiramente a aplicação, é o amor, a demonstração de amor de todos nós que estamos envolvidos com a obra de Deus, amando essa pessoa, recebendo, ajudando ela a reconhecer os seus erros, ajudando ela a contornar as dificuldades, estar próximo, ouvir, falar quando necessário. É justamente isso, fazer um acompanhamento desta pessoa para que ela, por fim, esteja fortalecida e consiga, assim, caminhar dia após dia. A verdade é que, não só nestes momentos, mas em todos os momentos, nós precisamos de nossos irmãos ao nosso lado. Mas nós que já somos velhos na fé, já temos um certo entendimento, nós podemos confiar mais, podemos entender melhor o propósito do Papai do Céu. Mas as pessoas que estão iniciando, elas são como pessoas, como crianças, são como crianças cheias de inocência. E o cristão, aquele que acabou de aceitar a Jesus, o novo convertido, que voltou para os caminhos do Senhor também, que muitas das vezes esteve por muito tempo longe da presença de Deus, precisará de um acompanhamento para que possa vencer este momento tão difícil. 2. A verdade B. O discipulado é um mandamento. A ordem de Jesus antes de subir ao céu foi clara. Vão e façam discípulos. Então Jesus, ele falou, fazei discípulos, fazei seguidores do Evangelho. Seguidores do Evangelho que futuramente se tornarão multiplicadores deste Evangelho de salvação. Esta foi a ordem de Jesus à sua igreja, independente da sua idade, independente da idade dos nossos alunos. Todos nós somos multiplicadores deste reino. Mas como nós multiplicamos? Pregando esta palavra maravilhosa, falando de Jesus, falando do poder de Jesus. E quando nós falamos em pregar a palavra, estamos falando de levar a paz às pessoas, de levar alegria para as pessoas, a verdadeira alegria que o mundo não pode dar. É disso que nós estamos falando, não é simplesmente sair pregando sem propósito, não, o propósito é Jesus. Jesus, libertador, transformador, remidor, salvador da humanidade. Até porque esta palavra maravilhosa, a partir do primeiro versículo que nós lemos, Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E no último versículo ali, na qual nós, nos últimos capítulos da Bíblia, na qual nós aguardamos a vinda de Cristo, Jesus também estava lá. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, porque é Cristo que tem o poder de mudar o ser humano. É Cristo que tem o poder de mudar o nosso ser. Então a importância de nós fazermos discípulos, discípulos seguidores de Jesus. Então eles chegam à casa do Pai como crianças espirituais e precisarão de apoio. Chegarão ali precisando de apoio, precisando de alimento, e esse alimento é a palavra de Deus, é o poder que tem o poder de transformar. C. Nossa responsabilidade no discipulado. O Senhor Jesus ordenou que devemos ensinar o Evangelho a todas as pessoas. Você, agora os nossos pré-adolescentes, nós falando para eles, você, como participante da Igreja de Jesus, deve contribuir para o crescimento espiritual de alguém. Esta lição tem exatamente este entendimento de levar para os nossos alunos que eles são instrumentos nas mãos do Senhor, que são ferramentas para que as pessoas se convertam dos seus caminhos errados, das suas atitudes erradas, das suas formas pecaminosas de viver, para que venham para o caminho de salvação que é Cristo Jesus. Então, cada um dos nossos alunos, cada um, Deus tem projeto de vida, Deus tem um projeto, Deus tem algo especial que Ele fará através da vida de cada um deles, se eles permitirem. Eles precisam permitir, precisam querer mais de Deus, e Deus assim fará obras maravilhosas através da vida de cada um, de todos eles. Deixe bem claro para os nossos alunos, para os seus alunos, que o Senhor tem projeto para todos, independente
Na sua sala provavelmente tem aquele mais extrovertido, tem aquele mais introvertido que não conversa muito, mas o projeto de Deus para a vida dele é grande, assim como para aquele que também é extrovertido. Para aquele que está tímido, para aquele que está temeroso, o Senhor transforma, o Senhor usa exatamente da forma que Ele quer e de uma forma maravilhosa, porque o nosso Deus é perfeito. E ele que criou, Ele criou o extrovertido, Ele criou o introvertido, e Ele tem o poder, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele saberá fazer com certeza o melhor para as nossas vidas. Então, vamos aqui para o tópico 2, que fala da igreja evangelizadora. É muito bom estar na igreja nos dias dos eventos e dos cultos festivos, não é mesmo? É muito bom, mas muitos hoje querem somente isso. Porém, o Evangelho não se resume só nesses momentos. O Evangelho, ele tem o poder de mudar a nossa vida. Ele muda a nossa vida e para que assim nós possamos dar frutos na obra de Deus. Os frutos são o quê? Resultado do trabalho, da dedicação a Deus. São frutos. E os frutos? E o principal deles? A maior missão deixada por Cristo para a igreja foi a de falarmos do amor de Jesus. O papel da igreja é evangelizar, que o papel de igreja, o significado de igreja é o que? É chamados para fora, eclésia, chamados para fora, ou enviados para pregar o evangelho. Este é o papel da igreja, que nós possamos ter esse entendimento de que o Senhor colocou em nossas mãos algo para realizarmos. E este talento, este dom, isso que o Senhor colocou nas nossas mãos é para fazermos bom uso. Essa dádiva da salvação não é só para nós, é para toda a humanidade. E para que toda a humanidade conheça, é preciso que nós possamos pregar esta palavra. É preciso que os nossos alunos também preguem esta palavra. Somos canais de Deus. Aqui no final, você, pré-adolescente, pode ser um instrumento divino para que muitas pessoas que estão à sua volta conheçam a Jesus e encontrem o caminho da salvação. Cada adolescente, cada pré-adolescente é um canal de bênção nas mãos do Senhor. Cada um deles, seja na escola, seja dentro de casa, juntamente ali com toda a sua família, Deus pode usá-los. E eu já vi o Senhor usar adolescentes, fazendo com que eles, buscando ao Senhor, a sua família retornasse para o caminho de Deus. A sua família se convertesse para o caminho do Senhor. Eu já vi acontecer isso, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele tem este poder. E muitas das vezes o projeto que o Senhor tem de salvação para a família do pré-adolescente começa justamente com ele, justamente com o nosso pré-adolescente. O Senhor levanta ele desde cedo para fazer a diferença dentro do seu lar. E muitos dos pais amam ver os seus filhos na presença de Deus, por mais que eles ainda não tenham tomado a decisão, mas eles ficam muito felizes de ter os seus filhos ali, porque está fazendo algo que é bom, algo que é maravilhoso, e então estar na presença de Deus é algo maravilhoso. E muitos dos pais acabam por fim indo um dia e chegando ali aceitando a Cristo. Então os nossos pré-adolescentes, esses são canais de bênção nas mãos do Senhor. Mas talvez os nossos pré-adolescentes estejam se perguntando como evangelizar, como eu vou evangelizar as pessoas. Existem muitas formas nas quais nós podemos pregar a palavra de Deus. Falar de Jesus na rua é uma das principais, ou a principal forma de nós evangelizarmos, de pregarmos esta palavra, de levarmos a palavra de salvação às pessoas, entregando folhetos, aproveitando sempre a oportunidade em uma conversa com pessoas, com qualquer pessoa que não tenha a Cristo ainda, que não tenha se convertido a Cristo, ao Evangelho de Cristo, ao caminho da salvação que é Jesus. Qualquer pessoa, nós podemos chegar em algum momento e falar do amor de Deus. Em algum momento nós podemos falar e simplesmente nos portando como cristãos, também pregamos a palavra do Senhor através da nossa atitude, porque a verdade é que todo o conhecimento que nós temos não é para demonstrarmos sabedoria às pessoas, é para aplicarmos em nossas vidas. E quando nós pegamos este conhecimento, aplicamos em nós, nos tornamos um testemunho vivo. Por isso que os nossos pré-adolescentes devem ser lembrados
das suas atitudes, que as suas atitudes elas podem glorificar o Senhor ou o contrário, escandalizar o nome do Senhor. Por isso que é importante que eles andem observando a vontade de Deus, que estejam sempre na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor, que é essencial para o crescimento e o amadurecimento da vida, na vida de cada um dos nossos alunos. C. Acolhimento também é evangelização. Desenvolver uma amizade faz com que as pessoas se aproximem e sintam-se acolhidas e integradas à igreja. Quando uma pessoa vai à igreja, nós devemos abraçá-la. Principalmente quando é uma pessoa que chega ali na igreja e muitas das vezes está acanhada, não sabe onde sentar, não sabe. A partir do momento que essa pessoa entra ali, ela já deve ser bem recebida. Nós devemos fazer com que ela sinta-se bem. Sinta bem em estar na casa de Deus. E que ali as pessoas são amorosas, que as pessoas são preocupadas umas com as outras. Porque muitas vão ali justamente porque está sofrendo de um tamanho, um sofrimento tão grande, que vai ali justamente para procurar ajuda. Chegando lá, nós não recebemos bem. Chega lá, se nós nos portarmos como pessoas egoístas, as pessoas não verão Deus em nós. Essas pessoas não verão Deus em nós. Por isso que nós precisamos acolher bem, desde o início, até o momento que ela aceita a Cristo. E depois nós devemos amar mais ainda, porque a missão não está finalizada. Essa pessoa precisa ser acolhida, ensinada e acompanhada para que ela possa crescer, fortalecer e dar frutos. E dar frutos também na obra do Senhor. 3. Uma igreja missionária. A missão de pregar o evangelho e acolher vidas faz parte da essência da igreja como corpo de Cristo. Participamos de missões, indo, orando e contribuindo. Nós precisamos lembrar aos nossos pré-adolescentes que é importante colaborar com missões, contribuir com missões, orar pelos missionários e também fazer missões. Seja qual for o propósito que Deus tenha colocado na vida deles, algo terá ali fazendo com que eles se envolvam com missões. Seja indo, seja contribuindo, seja orando, mas nós precisamos fazer algo para que essa importante tarefa continue sendo realizada dentro da igreja. Muitas igrejas hoje não se importam mais com missões, se importam muitas das vezes com os cultos avivados, festivos e se esquecem do principal, que é a palavra de Deus sendo pregada ao pecador. Por isso que nós falamos agora há pouco de que é tão bom, como é bom cultos, eventos, é muito bom, é maravilhoso. A igreja deve festejar mesmo, mas nunca se esquecer da sua principal missão. Nunca, porque Satanás ele não esquece de cumprir a dele em todo o tempo. Ele cumpre em todo o tempo, enganando as pessoas, infelizmente. Mas a igreja está viva, e a igreja somos nós. A igreja somos nós. E nós devemos pregar esta palavra, não podemos cochilar, não podemos ficar acomodados com certas situações. O evangelho deve ser pregado e a ferramenta que Deus faz com que o evangelho chegue a outras pessoas é eu, é você, é o nosso aluno também em sala de aula. Então a igreja ela é missionária. A igreja ela é missionária. Missão local. A missão local acontece quando a igreja se organiza para pregar o evangelho na localidade onde está inserida. Muitos associam missões com ir para outros países, outros estados, pregar a palavra, ir para a África, para a Europa, mas fazer missão é simplesmente pregar a palavra de Deus. É simplesmente levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas, para que as pessoas convertam, para que as pessoas tenham a sua vida alcançadas. Se nós ficarmos neste entendimento de que missões é só para missionários que vão além das fronteiras, se nós tivermos apenas esse entendimento de missões, as pessoas ao nosso lado, ou muitas das vezes dentro de casa, não receberão o evangelho de Cristo. Mas missões a missão começa dentro de casa, ao meu redor, no trabalho, através ali das pessoas que estão precisando de Cristo. Esta é a nossa missão. A nossa missão ela pode ser realizada em todo o tempo e tenho certeza que todos nós podemos fazer missões. Missões não é somente em lugares distantes. Missão também pode ser aqui, agora, do meu lado. Se tiver alguém do meu lado precisando de ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, a palavra de amor, nós devemos assim fazer. Mas também temos
missão transcultural, que é a letra B. A missiologia transcultural acontece quando os missionários são enviados pelas igrejas locais para pregar o evangelho em outros países. São missões realizadas em culturas diferentes, em países, muitas das vezes até estados diferentes. Esta é a missão transcultural. Ou o que difere aí é a distância na qual a pessoa vai. Muitos deles deixam famílias ou vão com as suas famílias sofrer em lugares difíceis, lugares muitas das vezes praticamente inacessíveis, que para chegar ali se torna uma dificuldade muito grande. Pessoas, por exemplo, que estão ali no meio da floresta amazônica e precisam de ouvir a palavra de Jesus, a palavra de transformação. E muitos ali se dedicam e vão até lá pregar esta palavra. Este é um missionário transcultural. Nós somos missionários locais, ou onde estivermos, somos missionários em todo o tempo. Somos missionários porque a missão ela não tem como visão o local, ela tem como visão a alma sedenta. Esta é a visão que se tem em missões, em realizar missões. Não é a localidade, é a necessidade espiritual que as pessoas têm. Esta é a nossa missão. A consciência missionária, a igreja deve ser continuamente conscientizada e envolvida com missões. O tempo inteiro, a igreja precisa. Esse aqui é um alerta para as igrejas de hoje. Para que também os nossos pré-adolescentes, que hoje são atualidade na igreja, mas que também serão o futuro da igreja, que elas entendam que missões, nós devemos estar conscientes de que devemos fazer em todo tempo, em todo lugar, e nunca se esquecer disso. Não substituirmos o nosso trabalho, a nossa principal tarefa, por situações corriqueiras ou por situações na qual nós desprezamos esta tarefa tão maravilhosa e necessária. Então, que nós possamos ter isto, consciência da necessidade, da urgência, porque Jesus está voltando, porque Jesus também ordenou que assim façamos, que possamos pregar a sua palavra. E nós possamos ter esta consciência e os nossos alunos também. Que maravilhosa oportunidade nós temos hoje, ou que teremos no domingo, que seja, de ensinarmos isso para os nossos alunos, para que eles se conscientizem de que missões é necessário urgente, é necessário nós agirmos urgentemente, porque as almas estão se perdendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o amado professor, professora também, que Deus possa abençoar poderosamente todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Só não vá embora aí sem deixar o seu like, se inscrever no canal, para que nós possamos também fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.